Então vamos lá. Então, existe um outro tipo de concentração, né, que é chamado de concentração molar, certo? Ou concentração em quantidade de matéria, tá certo? É mais conhecido também como molaridade, tá certo? Então, essa molaridade é a relação entre número de mols do soluto pelo volume da solução, tá? Lembrando que o volume da solução obrigatoriamente tem que ser em litros, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó. A partir de agora nós vamos ver a molaridade, que vai ser o N1 sobre V, tá? Esse N1, ele vai ser em mol, ó, vai ser em mol, que é o número de mol, e o volume vai ser em litros, obrigatoriamente. Se não tiver em litro, tem que ser transformado, tá certo? Agora, consideração que esse número de mol do soluto é igual à massa do soluto pelo peso molecular do soluto, tá? Lembrando que soluto é a parte em menor quantidade, solvente é a parte em maior quantidade. Geralmente o soluto ele é sólido e o solvente ele é líquido, geralmente. Então, se eu substituir essa parte aqui, tá? No lugar do N na fórmula, como é que vai ficar? Vai gerar uma outra fórmula, que é molaridade igual a massa do soluto dividido pelo peso molecular do soluto vezes o volume da solução. Então, essa vai ser a forma mais... Isso, Débora. O peso molecular vai ser em grama por mol. A massa em grama, né? A massa aqui vai ser em gramas. E o peso molecular sempre em grama por mol, ok? Então, isso aqui é um resuminho do que nós vamos fazer, certo? É mais ou menos um resumo do que nós vamos fazer. Então, continuando. Eu vou tirar aqui a que eu escrevi. Pronto. Então, como eu falei para vocês, a molaridade está aí. É o N1 sobre o V, né? Cuja unidade da molaridade é mol por litro, né? E indica o número de mols, né? O número de mols presente daquele soluto que está diluído dentro de 1 litro da solução. Ok? Então é o seguinte, aí eu tenho uma primeira questão para a gente resolver. Ela diz assim, para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa, ou seja, dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido, transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml, acrescentou um pouco de água destilada, agitou até o sólido dissolver totalmente. A seguir, completou o resto com água. Então, quero saber, primeira coisa, qual é a concentração em grama por litro? Grama por litro não é molaridade. Grama por litro, a gente já viu que é concentração comum. Então, ele vai fazendo ao longo do assunto essa relação, né? Entre as outras concentrações. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma 30 gramas em 200 ml de volume. Então, eu tenho aqui concentração comum M1 sobre V. Vai ser 30 gramas por 200 ml. Agora, lembrando que ele não quer em ml, ele quer grama por litro. Como é que nós fazemos essa transformação?
pode ser uma regra de três separado, certo? Pode simplesmente dividir por 1.000, lembrando que de ml ou centímetros cúbicos para litro, basta dividir por 1.000, ou então faz da seguinte maneira: multiplique e faça a transformação agora. Como? Eu sei que 1 litro equivale a 1.000 ml, tá? 1 litro equivale a 1.000 ml. Lembrando que eu sempre tenho que colocar em locais distintos, né? Um embaixo, outro em cima, um em cima, outro embaixo, que é para poder fazer isso aqui, ó. Cancelar ml com ml e vai me sobrar só litro, certo? Como eu tenho, deixa eu botar aqui de outra cor, como eu tenho dois zeros embaixo e quatro em cima, ó, cancelo dois zeros, certo? Ficando só dois. E isso vai me gerar o seguinte, ó. Me sobrou em cima 30 vezes 10, 300, dividido por 2, que vai dar 150 gramas por litro. Então, essa aí é a minha primeira pergunta, né? A resposta da minha primeira pergunta. Ok? Então, seguindo. Então, o que a gente fez justamente aí, fez a transformação logo, colocou na fórmula, né? E já encontrou o resultado, que é 150 gramas por litro. Aí vem a segunda, né? A segunda pergunta diz assim: a massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol. Espécie a concentração da solução preparada em mol por litro. Agora, o que é que a gente vai fazer? Ó? Nós sabemos que a molaridade é M1 dividido pelo peso molecular vezes o volume. Quem é a massa? Foi dito 30 gramas, né? Está aqui em cima, ó. 30 gramas dividido. Quem é o peso molecular? Ele afirmou aqui, ó, 120 gramas por mol. Então, 120 gramas por mol vezes. E ele fala o volume. O volume a gente já viu, tá? O volume a gente pode já calcular, já colocar aqui o 0,20 litros para facilitar, tá certo? Ou trabalhar com 200 ml. Vamos colocar de forma direta, né? 0,20 ou 0,2, né? Mesma coisa, litro, tá? Então, o que é que acontece aqui? Eu posso cancelar grama com grama. O, a unidade que vai me sobrar vai ser justamente mol por litro, tá? Então, sei que molaridade vai ser, ficou assim, ó, 30 dividido 120 vezes 0,2 é a mesma coisa que 12 vezes 2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora e multiplicar 30 sobre, multiplicando agora 12 por 2 dá 24. E 30 dividido por 12 ele vai dar justamente 2,5 mol por litro. Essa é a resposta, né, da letra C, como ele diz aí, seria B, mas tudo bem. Ok? Então, continuando. Vamos para a próxima agora, tá? Ó, só mostrando aqui, fez a divisão e encontrou o resultado, certo? Eu mostrei diferente, não? Ou foi isso mesmo? Não. Ah, desculpa, eu acho que eu errei na própria conta. Porque
ficava 30 dividido por 24, né? 30 dividido por 24 dá justamente isso aqui, 1,25. Foi mal, viu, pessoal? Foi um erro de calculadora mesmo aqui. Eu que digitei errado. Mas o cálculo dá certo. Se você fizer, né, como eu tinha mostrado, se fizer 30, ao invés de fazer separado, se fizer 30 dividido por 120 vezes 0,2, vai dar 30 sobre 24. E 30 sobre 24 dá 1,25. Dá o mesmo resultado. Sim, sim. Eu só errei na divisão. Fui fazer o cálculo aqui na calculadora e prestei atenção. Mas tanto você fazendo separado como fazendo junto, a resposta dá a mesma, não tem alteração nenhuma, não. Tá? Então, ó, continuando. Testes revelam que determinada marca de refrigerante, tipo cola, né? Coca-Cola, Pepsi, contém 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de ácido fosfórico. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml desse refrigerante, está ingerindo, aí vem as perguntas, que quantidade de mols de ácido fosfórico? Que massa de ácido fosfórico? Então a gente vai ter que calcular os dois. Vamos lá. Primeiramente, eu quero saber a quantidade de mols. Que mols de ácido fosfórico nós estamos ingerindo? Eu sei que a molaridade ela vai ser número de mol dividido pelo volume, certo? Então, se eu quero o número de mols, o que é que vai acontecer? O volume que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando. Aí eu tenho que N1 vai ser igual a molaridade vezes o volume. N1 vai ser igual a molaridade 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E o volume? O volume é 250 ml, tá? Eu posso fazer direto. É só dividir os 250 por 1.000, que isso aqui vai dar 0,25 litros. Então, já coloco aqui, vezes 0,25 litros. Cancelo litro com litro, a resposta vai ser em mol, tá? Então, N1 vai ser 2 vezes 0,25, né? Duas moedas de 25 centavos, vai dar 0,5. Então, vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3 mol. Como não existe 0,5 em notação científica, então o número de mol vai ser 5 vezes 10. Se eu desbloquear a vírgula para a direita, aumenta uma casa na potência. Então, menos 4 mol. Esse é o número de mol, ok? 5 vezes 10 a menos 4 mol. Aí eu pergunto, qual é a massa? Qual é a massa desse ácido fosfórico? Que massa é essa? Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que o número de mol é massa sobre peso molecular. Então, se eu quero massa, eu vou passar o peso molecular para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Massa é igual ao número de mol vezes o peso molecular. É assim que eu vou calcular. Então, vai ficar massa será igual número de mols, 5 vezes 10 a menos 4 vezes 98, que é o peso molecular. Então, massa será igual 98 vezes 5, ele vai dar 450. Então, 450 vezes 10 a menos 4. Esse 450 vezes 10 a menos 4, eu posso organizar isso aí, tá? Deixa eu só dar uma apagada aqui para ficar mais fácil.
Então, 450 vezes 10 a menos 4, organizando isso em notação, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda duas casas, vai ficar 4,5 vezes 10 a menos 2 gramas. Ok? E aqui o de cima ficaria 5 vezes 10 a menos 4 mol. Tá? Então, essas seriam as respostas para essa questão, para as duas, né? Então, continuando, ó, nós encontramos aí, fizemos, ele fez por regrinha de 3, né? Também é possível fazer, mas deu o mesmo resultado. Já em notação científica, né? 5 vezes 10 a menos 4. E fez também por regrinha de 3 para achar a massa, que deu 4,9 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, pode ser, Débora. Fazer por regra de 3 não tem problema não, tá? Tranquilo. Seguindo, tem outra questão, essa é uma questão de Enem, tá? Onde ele fala que, ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepare-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um soluto, um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto, né, é denominada dissolvente, por exemplo, a água. É considerado como solvente universal, né? Então, ele tanto dissolve açúcar, como tem a capacidade de dissolver o sal, como outras substâncias. Então, essa figurinha aí mostra o que está acontecendo. O cara pegou um pouco de açúcar, um pouco de sal, colocou na água, mexeu e formou uma solução. Então, suponha que uma pessoa, para adoçar um cafezinho, né, seu cafezinho, tenha 3,42 gramas de sacarose, né, de açúcar, cujo peso molecular é 342 gramas por mol, para uma xícara de um volume de 50 ml do líquido, qual a concentração final em mol por litro. Então, como é que você vai fazer? Então, vamos lá. Molaridade vai ser massa dividido pelo peso molecular vezes o volume. Então, quem é a massa? Ele falou aqui, ó, 3,42 gramas. Quem é o peso molecular? Falou aqui, ó, 342 gramas por mol. E o volume? O volume, 50 ml. Só que, vamos logo resolver isso aqui. Levando em consideração que o volume é 50 ml e eu tenho que trabalhar com litro, então eu tenho que dividir isso aqui por 1.000, tá? Dividido por 1.000, isso vai dar 0,050 litros, ok? Eu vou cancelar aqui grama com grama e vai me sobrar a unidade mol por litro. Então, a molaridade vai ser igual a 3,42 dividido por 342 vezes 0,050. Então, 3,42 dividido por 342, ele vai dar 0,01 essa divisão, tá? Então, aqui vai ficar, vou botar uma seta, vai ficar 0,01 dividido por 0,05. É isso aí. Dividido por 0,05 vai dar justamente 0,2 mol por litro. Que dá a alternativa letra B. Ok? Então, vamos ver como é que ficou aqui.
Então, ó, outra maneira de se fazer é porque eu fiz direto, né? A outra maneira é você fazer o cálculo do número de mol primeiro, que essa divisão aí vai dar 0,01, tá? Depois você faz a molaridade, que é 0,01 por 0,05, que dá 0,2, a alternativa letra B, do mesmo jeito. Então, tanto faz você fazer direto ou você fazer separado. O que você se sentir mais confortável, você vai e aplica, certo? Essa outra. O permanganato de potássio pode ser utilizado como germicida no tratamento de queimaduras e feridas, de um modo geral. A massa do permanganato necessário, que é o que ele quer saber, qual é a massa necessária para preparar uma solução de 500 ml, cuja molaridade é 0,01, utilizada para esse fim em gramas. Então é o seguinte, vamos calcular agora. Eu sei que a molaridade é massa sobre peso molecular vezes o volume. Se eu quero a massa, o que está dividindo passa multiplicando para o outro lado. Ou seja, minha massa vai ser igual a molaridade vezes o peso molecular vezes o volume, tá? Então, minha massa vai ser... Minha molaridade foi dada aqui, ó, 0,01 molecular. O peso molecular não foi dito, certo? Peso molecular não foi dito quem era. Mas o permanganato de potássio, vocês estão vendo aí em cima, KMnO4. Então, eu sei que é KMnO4. Como é que a gente vai calcular isso? Bem, eu tenho um potássio, né? Potássio. Eu tenho potássio, manganês e oxigênio. Potássio eu tenho um e a massa dele é 39. Manganês eu tenho um, a massa dele é 55. E oxigênio eu tenho na fórmula 4, a massa dele é 16. Então vai dar 39, 55, 64. Então, 39 mais 55 mais 64 vai dar 158 gramas por mol, certo? Então, vezes 158 gramas por mol. E o volume, ele fala que é 500 ml. Transformando, porque eu tenho que dividir isso aqui por 1.000, né? Vai dar 0,5 litros. Sendo assim, eu vou cancelar litro com litro, mol com mol, e a unidade final vai ser grama. Então, a massa vai ser... Aí eu vou só multiplicar aí. 0,01 vezes 158 vezes 0,5, que dá 0,79 gramas. E a alternativa, letra A. Ok? Então, ó, colocou as unidades, fez a transformação, né? Fez o cálculo. No caso, ele preferiu calcular logo, fazer logo a transformação também, né? Fez o cálculo do peso molecular, que deu 198, colocou, substituiu e achou 0,79, que dá justamente a alternativa letra A, é porque ele não marcou, tá? Não. Quando eu coloco N1, Débora, eu estou me referindo à massa. Quando eu coloco N1, eu estou me referindo a número de mols. Massa em grama. Número de mols é mol. E o número de mol é a massa pelo peso molecular. Então, eu não posso... Não é a mesma coisa, não, tá? São coisas diferentes.
Então, seguinte, uma outra questão. É possível conhecer a concentração de uma espécie iônica em solução aquosa a partir do conhecimento da concentração do soluto e se o soluto dissolvido dissocia-se ou não, ou ioniza-se por completo. Uma solução de sulfato de sódio, está aí, sulfato de sódio, é a fórmula química, possui concentração em quantidade de matéria de 0,3 mol por litro. Nessa solução, a concentração em quantidade de matéria da espécie sódio, vai ser quanto? Certo? O da espécie sódio vai ser quanto em quantidade de matéria? Como é que você vai fazer isso aí? Tá? Ó, eu tenho aqui o Na2SO4. Quando eu coloco em água, acontece a dissociação, tá? Ou seja, acontece a quebra, a ruptura dos íons. Então, vai ser separado o íon positivo do íon negativo. Vai ser transformado aqui em sódio, o sódio mais SO4, 2 menos. Professor, como é que o senhor sabe que o sódio é mais? Porque o sódio na tabela periódica está na família 1A. Ele é muito eletropositivo. Se ele está na família 1A, ele tem carga 1 mais, obrigatoriamente 1 mais, tá? Então, se eu tenho um sódio aqui 1 mais, então já coloquei aqui embaixo, né, no sódio mais. E como é que eu sei que o SO4 é 2 menos? Bem, eu tenho 1 mais do sódio. Aí, desse lado esquerdo, eu tenho que são 2 sódios. Então, 1 mais vezes 2, 2 mais. Para zerar, para o composto ficar sem carga, com zero. 2 mais para zerar, falta 2 menos. Tá? Por isso que eu coloquei esses íons da forma em que estão. Tá? Outra coisa, do lado esquerdo eu tenho 2 sódios. Do lado direito só tem um. Então, ó, para balancear, coloco 2. Do lado esquerdo eu tenho um enxofre, que é o S. Do lado esquerdo também tem um enxofre. Do lado direito. Do lado esquerdo tem 4 oxigênios. Do lado direito também tem 4 oxigênios. Então estão balanceados, tá? Aí como é que eu vou saber a quantidade de mols do sódio, que é o que ele quer, né? Do Na+. Como é que eu vou saber essa quantidade do sódio? Da seguinte maneira. Ele fala que inicialmente a minha molaridade do sulfato de sódio é 0,3 mol por litro. Como aqui não aparece nada, significa dizer que eu tenho um. Como o sulfato também não aparece nada, quer dizer que tem um. O número neutro, né? O elemento neutro da multiplicação é 1. Então, se eu tenho 0,3 para 1 mol, do sulfato 0,3 também vai ser para 1 mol. Então, é 0,3 mol por litro. Só que no sódio ele não tem zero, não é 1 mol apenas, ele tem 2 mols. Significa dizer que é o dobro para ele. Enquanto para o sulfato de sódio, para o sulfato, é 1 mol, para o sódio eu tenho 2. Ou seja, para o sódio é o dobro, então vai ser 0,6 mol por litro. Aí quer dizer, professor, então quer dizer que se tivesse 3 seria 0,9? Sim. Se tivesse 4 seria 1,2? Sim. Então você vai fazer essa relação, né? Relacionando diretamente molaridade com números de mol, com quantidade, né? Com coeficiente estequiométrico. Então, se eu encontrei que é 0,6 do sódio, a alternativa correta vai ser letra C. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Ó, ele fez a equação, como eu fiz. Eu tenho 1 mol
do sulfato de sódio, 2 mols do sulfato e 1 mol, tá? Que dá justamente 0,6, que foi o que nós fizemos, ok? Alternativa letra C. Então tem outra questão. O sulfato de alumínio é utilizado como clarificante no tratamento de água, pela ação dos íons alumínio, que agregam o material em suspensão. No tratamento de 450 ml de água, adiciona-se 3,078 quilos de sulfato de alumínio, sem que houvesse variação do volume. Não houve variação do volume. Admitindo-se a completa dissociação do sal, a concentração dos íons alumínio em mol por litro é igual a... Aí eu vou ter duas situações, dois problemas para resolver. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é a molaridade, tá? Depois, eu vou ter que fazer a reação química do sulfato de alumínio reagindo em água. Então, primeira coisa, vamos encontrar a molaridade, tá? Lembrando que eu tenho 3,078 quilos, tá? Para 400 ml, 450 ml. Então, vamos lá. Eu não tenho a fórmula química do sulfato de alumínio, né? Tem um peso molecular. Então, tenho que encontrar. Quem é o sulfato de alumínio? O sulfato de alumínio vai ser Al2SO4 3. Esse é o sulfato de alumínio. Então, tenho aqui alumínio, enxofre e oxigênio. Quantos alumínio eu tenho? 2. Quantos enxofres? O que está fora do parênteses multiplica o que está dentro. Então, eu tenho 3. Quantos oxigênio? Do mesmo jeito. Se eu tenho 3 fora e 4 dentro, 3 vezes 4, 12. Vezes massa do alumínio, 27. Massa do enxofre, 32. E massa do oxigênio, 16. 27 vezes 2, 54. 32 vezes 3, 92. 12 vezes 16, 192. Então, isso vai dar 192 mais 92 mais 54. Então, eu sei que o peso molecular vai ser igual a 338 gramas por mol. Esse é o meu peso molecular, já encontrei. Próximo. Vamos calcular então a molaridade. Molaridade vai ser igual a massa sobre peso molecular vezes o volume. Quem é a massa? Ele deu 3,078 quilos. Só que nós não vamos trabalhar em quilo, nós vamos trabalhar em grama. Como é que eu faço a transformação de quilo para grama? Basta pegar o valor e multiplicar por 1.000. Então vai dar aqui 3.078 gramas. Dividido. Quem é o peso molecular? Nós já calculamos. É 338 gramas por mol. Vezes. Quem é o volume? Ele falou aqui em cima, ó, 450 litros. Então, molaridade vai ser... Eu vou fazer 3.078 dividido por 338 vezes 450 vai dar 152.100. E agora, para finalizar, eu vou dividir 3.078 dividido por 152.100. Então, isso aí vai dar aproximadamente 0,02
mol por litro. Sabendo disso, eu tenho que encontrar, então, a... que ele não quer isso, ele ainda não quer isso. O que ele está querendo é a quantidade, a molaridade do alumínio. Então, o sulfato de alumínio, que é esse que vocês estão vendo aí à direita, ele é Al2SO4 3. Então, como é que vai ficar quando eu... Vai ficar fazendo direto. Se eu tenho dois alumínio do lado esquerdo, vai ficar 2 alumínio mais. Se eu tenho 3 sulfato do lado esquerdo, vai ficar 3SO4 2 menos. Qual foi a molaridade que eu encontrei do sulfato? Sulfato de alumínio. Tá aqui, né? 0,02. Então, 0,02 mol por litro. Só que alumínio eu tenho o dobro. Então, quanto é que eu vou encontrar? 0,02 vezes 2, 0,04 mol por litro, que dá justamente a alternativa letra C. Ok? Perguntas? Então, vamos lá. Não tem pergunta? Vamos continuar. Então, aí, o que foi que ele fez, né? Ele fez calcular a molaridade, peso molecular calculou, deu 0,02, fez justamente a relação que nós fizemos e encontrou a resposta que é 0,04, alternativa letra C. Ok? Pronto. Então vamos ver agora título em massa. Certo? O que é título em massa? Título, ele pode ser em massa ou em volume. A representação é o coeficiente entre uma parte sobre o todo. Como assim, professor? Vamos lá, título em massa. É a divisão, é a relação entre massa do soluto e a massa da solução. Eu vou dividir a massa do soluto pela massa da solução. Isso é o título. A partir do momento que eu faço essa divisão, vai gerar um número sempre menor que um, certo? Sempre o número decimal. E para eu obter a porcentagem, porque geralmente nas questões você não vê título em forma de número decimal, não. Você vê título em porcentagem. Então, para transformar o título em porcentagem, basta eu pegar o meu valor do título e multiplicar por 100%, certo? Dessa maneira aí. O título em porcentagem é só eu pegar o meu título e multiplicar por 100, tá certo? Mas o cálculo é bem simples, é bem tranquilo de se entender. Então, ó, eu perguntei qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo 25 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Como é que eu vou fazer? Ah, lembrando outra coisa, tá? A massa da solução, que é o M, é igual ao M1 mais M2, ou seja, massa do soluto mais massa da solução. Sempre que tiver um, eu faço referência a soluto. Sempre que tiver dois, é solução. Aliás, desculpa, solvente. Um é soluto, dois solvente. E quando não tiver índice, quer dizer, quando não tiver numeração, é porque é solução. Ok? Então, nessa questão, eu tenho 25 gramas de açúcar com 100 gramas de água. Então, eu quero saber o título e a porcentagem. Então, vamos calcular. Eu sei que meu M1, ele diz que são 25 gramas. Meu M2, ele fala que são 100 gramas. Massa do soluto, que é açúcar, massa do solvente, que é água, e agora eu vou encontrar meu título. E ele ainda pede o título em porcentagem. Então, como é que eu sei? Ó? Título é M1 que é dividido por M1 mais M2. Eu estou fazendo direto, certo? Você poderia só colocar M. Quem é o M1? M1, 25 gramas. Quem é M1 mais M2? Vai ser 25
mais 100 gramas. Cancelo grama com grama. Título vai ser 25 dividido por 125. Então, 25 dividido por 125 vai dar 0,2. Se eu quero o título em porcentagem, eu vou pegar 100 vezes o meu título. Ou seja, 100 vezes 0,2, que dá igual a 20%. Alguma pergunta? Tranquilo? Então, aí ele colocou, ó, fez a relação, deu 125, encontrou aí o título, que é 0,20, e o título em porcentagem, que foi 20%. Segunda questão. Diz assim: determine as massas de ácido nítrico em quilograma em água, respectivamente, que devem ser misturadas para preparar 2.000 gramas ou 2 quilos, né, de solução a 15%. Lembrando que toda vez que eu tiver porcentagem na questão, eu não posso fazer o cálculo usando essa porcentagem ou percentagem. Eu tenho que obrigatoriamente usar, fazer, dividir por 100 para trabalhar com ele sem ter a porcentagem, tá? Em número decimal. Então aqui eu tenho o seguinte: eu sei, se ele fala que são 2.000 gramas de solução, então eu sei que a massa da solução são 2.000 gramas, que dividindo isso por 1.000 vai dar 2 quilos, já que eu quero que faça a resposta em quilo. Diz que o título em porcentagem são 15%. Quando eu divido por 100%, vai dar 0,15. Certo? Ele quer saber as massas do ácido nítrico e da água. Então, o que é que eu faço aqui? Bem, eu tenho que encontrar primeiro, pela fórmula, eu sei que título é M1 sobre M. Primeiro eu vou encontrar o M1, tá? Então, o M que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar M1 igual a título vezes M. Então, M1 vai ser igual ao título, que é 0,15, vezes 2 quilos, né? Então, a massa vai ser igual, massa 1, 0,15 vezes 2 dá 0,30. Ou 0,3, tanto faz, tá? 0,30, 0,3, 0,300, 0,3000 é a mesma coisa. E como é que eu sei quem é o M2? Eu sei que o M é M1 mais M2. Se eu quero M2, o M1 passa subtraindo. Então, M2 vai ser M menos M1. Então, M2 vai ser... Eu tenho 2 quilos, menos 0,3, vai sobrar o quê? 1,7 quilos. E aqui não é grama, não, é quilograma. Então, 0,3 e 1,7, alternativa, letra A. Alguma pergunta? Então, ele fez assim, mesma coisa, né? M1 e M2 se tem título e tem massa. Ele colocou aí fez a transformação, colocou na fórmula, encontrou o resultado do M1, depois subtraiu e encontrou o resultado do M2, como nós fizemos, tá? Alternativa letra A. Então vamos lá, outro. Quando se dissolve um certo
número de gramas de cloreto de cálcio no triplo de água, a concentração da solução resultante, porcentagem, é igual a. Vamos lá. Como é que eu faria essa questão? Bem, faria o seguinte: eu tenho que saber quem é o M1, quem é o M2, para encontrar o título. Eu não sei quem é. Eu quero o título em porcentagem. Mas se você parar para pensar, ele fala, ó, eu tenho um número de cloreto de cálcio. Ele fala quem é? Ele não fala quem é cloreto de cálcio. Então eu vou chamar de X. E vai se relacionar com o triplo de água. Se eu não sei quem é o triplo de água, quer dizer, o triplo do valor de água, né? Então, eu sei que é 3x. Se um é x e o outro é o triplo, então 3x. E aí, vamos lá. Como é que eu encontro o título? Título é M1 sobre M1 mais M2. M1, eu substituir, vou logo substituir. Então, meu M1 eu chamei de X. M1 é X mais o M2 é 3x. Então, o título vai ser igual a X dividido. X mais 3 dá 4x. Se eu cancelar x com x, vai ficar 1 quarto. 1 dividido por 4, 0,25. Ou seja, meu título em porcentagem é 100 vezes 0,25, que dá 25%. A alternativa, letra B, exatamente, né? Letra B. Tá? Alguma pergunta? Tá. Então, seguinte. Então, foi o que ele fez, x e 3x, tá? A soma deu 4x, fez a relação, simplificou o x, deu 1 quarto é 0,25, que corresponde a 25%. Tá bom? O povo está dormindo, Débora. O povo está dormindo. Eu não digo nada, esse povo que dorme demais. Então, título em volume. O título em volume é a mesma situação, só que em vez de a gente estar trabalhando com massa, a gente vai estar trabalhando com volume. Tá? A diferença básica é essa. A gente está trabalhando com massa, vai trabalhar com volume. Agora, existe uma diferença grande entre título em massa e título em volume. Quando você faz massa da solução, massa do soluto mais massa do solvente, ou seja, M1, M2, tá? Isso sempre acontece, sempre. Massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Isso é real, isso acontece. De acordo com a lei de Lavoisier, certo? A massa do reagente será sempre igual à massa do produto. Então, eu posso somar as massas, massa final, massa 1 mais a massa 2, sem problema. Porém, com o volume, isso não acontece sempre. Porque tem situações reais, eu estou falando do dia a dia, de um laboratório, do que acontece na nossa casa, por exemplo. Situações reais, quando nós misturamos volumes, existe certas substâncias que podem causar expansão, quer dizer, quando você mistura, ele expande, ou pode causar contração, quer dizer, ele diminui o volume, tá? Isso é possível. Então, a gente não pode afirmar que sempre o volume final é igual ao volume 1 mais o volume 2. A gente não pode afirmar isso, não. Mas
nas questões que geralmente aparecem para você fazer título em volume, certo? Que lá afirma lá, você já leva em consideração que não há variação, certo? Não há diferença, não há variação no volume. Então, não tem variação na mistura, não há variação do volume. Quando a mistura acontece, o volume não varia, tá certo? Então, você já leva em consideração isso aí. Então, é bom estar ligado, porque poderia ter uma questão lá teórica e relacionar sobre essa questão de a massa, o volume final sempre será volume um mais volume 2, é sempre volume dissoluto mais solvente? Não. É só em casos específicos, onde não há reação em que haja compressão ou expansão da mistura. Tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso. E também como no título em massa, o título em volume, para saber a porcentagem, é só multiplicar o resultado do título em volume vezes 100%. Tá? Exatamente, exatamente, Débora. Massa, de acordo com Lavoisier, a proporção de massa, da massa, a relação de massa do reagente, né, sempre será igual à massa do produto. Ou seja, se eu pegar massa 1 e massa 2, eu posso somar e vai dar sempre massa da solução. Isso sempre vai acontecer. Agora, com volume, você vai ter que observar, porque o volume ele pode expandir. Tem algumas substâncias que, quando você mistura, ele pode expandir ou ele pode contrair. Tá certo? Mas se numa questão for dito, né, pedir para você calcular o título em volume, então você considera sim que naquela situação, se não tiver nenhuma observação, você considera sim que os volumes não têm alteração ao serem misturados. Então tem aí. Considera uma solução aquosa de álcool 50 ml e 200 ml de água. Qual a porcentagem de volume nessa solução? Então, no caso aí, como ele não cita nada, você faz o cálculo levando em consideração que não houve reação, não houve mudança de volume, tá? Então, você faz o cálculo normalmente, é só aplicar a fórmula química. Então, você vai direto. Você sabe que título em volume vai ser V1 sobre V, que é a mesma coisa que V1 sobre V1 mais V2. Então, o inicial, né? Lembra, os dois são volumes. Não leve em consideração que soluto é sólido e solvente é líquido, não. Cuidado com isso. Tá certo? Cuidado. Sempre soluto é o de menor quantidade e solvente de maior quantidade. Então, quer dizer que, se por acaso o álcool tivesse maior quantidade do que a água, por incrível que pareça, seria o soluto e o álcool seria o solvente. Então, cuidado nisso. Principalmente quando a gente estiver trabalhando com volume. O de menor volume é o solvente, o soluto, e o de maior volume é o solvente. Então, vai ficar aqui 50 ml dividido por 50 mais 200 ml. Cancela ml com ml. Então, aqui vai ficar 50 por 250. Simplifica. Título do volume vai ser 5 dividido por 25. Se eu dividir os dois por 5, vai dar um quinto, né? Então, eu posso fazer isso aí, que dá igual a 0,2. Título em porcentagem é 100 vezes o título, que é 100 vezes 0,2, que dá 20% de volume. Ok? Então, essa daí, a resposta dessa, fica dessa maneira, tá? Então, só vocês vendo, fez aí a relação, tá? Deu 0,20 e correto 20%.
Ok? Vamos responder mais essa. Diz assim: o rótulo de uma garrafa de 700 ml de vinho traz a sua graduação alcoólica 10,8% em volume. Isso indica que, com relação à quantidade de álcool, né? Com relação à quantidade de álcool no vinho, o que é que eu tenho dizendo aí? Cada litro contém 10,8 ml, tá? Cada garrafa contém 108 ml. Então, o que é que acontece? Bem, ele está dizendo assim, ó, o rótulo traz 700 ml de vinho, 700 ml, e sua graduação alcoólica é 10,8. Ou seja, é uma solução em que dos 700 ml de vinho, quer dizer, 700 ml de solução de álcool, ele vai ter 10,8% de álcool, ele vai ter 10,8%. Significa que como é que eu vou saber a quantidade de álcool nessa situação? Eu posso fazer direto. Eu posso pegar 700, multiplicar por 10,8 e dividir por 100. Cancelo zero com zero. Então, vou fazer aí 10,8 vezes 7, que vai dar de álcool, certo? De álcool seria 75,6 ml. Isso de álcool, tá? Estou dizendo que de álcool na solução. Então, isso é o cálculo para você saber a quantidade de álcool. E o restante que sobra vai ser de água, ok? Essa é a relação que está sendo feita. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele diz o seguinte: em cada litro contém 10,8 ml, cada garrafa contém 10, 108 ml, cada garrafa contém menos de 10,8, cada garrafa contém mais de 10,8 ml, ou cada litro contém 108 ml. Então você vai ter que relacionar isso, porque se você está trabalhando com garrafa, certo? Se você está trabalhando com garrafa, a garrafa ela vai ter 700 ml. Ela não vai ter 1 litro. Então, se não vai ter 1 litro, a gente cancela isso aqui. Em cada garrafa vai conter 108 ml de álcool? Não, a gente viu que é 75,6. Então, não é. Em cada garrafa tem menos de 10,8 ml de álcool? Não, tem mais. Então, a alternativa correta, letra D. Sim, sim, sim. Porque isso eu estou fazendo para uma garrafa que tem 700 ml. Para 1 litro, o cálculo seria outro. O cálculo seria outro. Então, se fosse para 1 litro, não são 700 ml. Você faria 1.000, certo? 1.000, que é 1 litro, 1.000 ml, vezes 10,8 dividido por 100%. Então, cancela aqui, que dá 108, certo? 108. Então, eu também posso afirmar, ó, vou até apagar essa, isso aqui que eu fiz, ó. Então, cadê? Apagar essa daqui também, certo? Se você for levar em consideração a quantidade para 1 litro, ó, para cada litro é 108 ml, certo? 108 ml. Mas se você for relacionar aí para o volume, certo? O volume para a garrafa seria mais, tá? Então, provavelmente a resposta mais indicada vai ser letra E. Deixa eu colocar aqui.
Oh, foi mal. Quer ver? Tá vendo? Letra E. Ele considerou para 1 litro, certo? Ele considerou 1 litro. Então, 10,5% em volume, fez 10,8 de álcool, certo? Para 100 ml. Então, para 1.000, dá 108 ml. Só que essa questão, para ser de vestibular, ela ficava muito divergente. Porque pelo cálculo que a gente fez, certo? Pelo cálculo que a gente fez, a resposta D também estaria correta, tá? Então, essa questão aí seria uma questão para que a gente pudesse, por exemplo, brigar, né? Reivindicar a questão para que ela fosse anulada. Porque esse tipo de questão, tanto estaria certo letra A, para cada litro contém 108, e também para cada garrafa de 700 ml contém mais de 10,8. Contém, claro que contém mais de 10,8. E nós vimos, 10,8 é para 100 ml. 700 ml, tá? É só você multiplicar que dá 70 e poucos. Então a letra D também estaria correta. Então isso é uma questão passiva de anulação, tá? Devido a essa problemática de você ter duas respostas que podem ser ditas como corretas, ok?